tratar do conto da professora Zuila de Ericeira, né? Que ela é professora aqui também do Centro de Ensino do Estado do Ceará. Então, uma aluna vai ler a biografia da autora. O nome da autora é Maria Zuila Ericeira de Lacerda. Ela nasceu em 3 de outubro de 1962, num povoado do município do Bacabal. Ainda menina, veio morar na sede e iniciou seus estudos no Grupo Escolar Estado do Ceará, atualmente Centro de Ensino Estado do Ceará, escola da rede na qual trabalha. Em 1977, conseguiu um emprego no Armazém Paraíba e trabalhou por 10 anos. Em 1980, concluiu o 2º grau, hoje ensino médio, no Colégio de Nossa Senhora dos Anjos, curso habilitação básica em saúde. Em 1982, se casou com um rio-grandense do Norte e teve 3 filhos. No ano de 1993, trabalhou como estagiária no Banco do Brasil e nesta cidade e, paralelamente, fez o curso de técnico em contabilidade no Colégio Batista. Em 1992, mudou-se para Santa Inês e lá voltou a estudar. Em 2002, concluiu o magistério no C5, UEMA. Ingressou na educação em 2002, com o intuito de adquirir prática docente. Trabalhou na zona rural do município de Pindaré e na educação infantil do município de Santa Inês. Em 2003, ingressou no curso de licenciatura em letras da UEMA e descobriu a vocação para a literatura. Dentre os vários trabalhos acadêmicos, escreveu o conto Cancela Preta e uma poesia intitulada Não Sei ou Nada Sei. Em 2009, se graduou no curso de letras e prestou concurso público na área de língua inglesa, obtendo aprovação. Em 2010, entrou para o quadro dos servidores públicos da educação. O trabalho fez com que ela se distanciasse da literatura, se tornando contista de um conto só. Em 2016, se tornou especialista em jovens adultos e idosos, EJA, pela Universidade Estadual do Maranhão. Atualmente ensina língua inglesa para os alunos do ensino médio da modalidade à distância. Sofre as consequências da pandemia e cultiva o sonho de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos da América. Então, a autora não está aqui presente porque ela teve Covid, né? Ficou assim, com um pouco de pânico, ansiedade, ela não está conseguindo se envolver nesses momentos assim. Ela está um pouco distante, fazendo o trabalho dela à distância mesmo, mas mais por causa dessa questão da saúde. Então, os alunos irão, a partir de agora, ler trechos do conto e interpretar. E depois que eles interpretarem, vocês podem fazer algumas considerações baseadas no que eles leram. Eu vou ler um trecho que chamou muita atenção e também foi um momento muito importante para ela. Finalmente havia chegado o dia da realização do sonho infantil. Procurou a escola para fazer sua matrícula, a mensalidade era cara e ela não podia pagar. O que fazer agora? A um passo de concretizar o seu sonho, não desanimou. Procurou o diretor da escola, conhecido como Frei Bartolomeu, um italiano alto, magro e solidário. Mariana pediu ao Frei uma ajuda e esse lhe concedeu uma meia bolsa. Assim, Mariana, feliz da vida, saiu em busca de uma nova conquista. Esse sonho infantil era de ela entrar em uma escola particular. No caso, a mensalidade era muito cara. E ela falou com o Frei. Até hoje, nos dias de agora, nós vemos que poucas pessoas estudam em escola particular, pela questão também do dinheiro. Mas hoje em dia, vemos nas faculdades que as pessoas fazem o vestibular e garantem meia bolsa, e isso está ajudando, tem um papel muito importante na educação. E depois que ela concedeu a meia bolsa, ela foi à procura de um emprego. E esse emprego era para ela ganhar a meia bolsa. Essa foi a minha visão nesse trecho aqui, Da obra Cancela Preta.
Agora vamos ouvir a Laísa sobre a obra. Passou-se um ano, Mariana já estava cursando o segundo ano, quando conheceu Eduardo, um jovem também de origem humilde, que estava ali em busca de estudo e trabalho. Ricardo, por esse tempo, havia deixado a escola. Assim, Mariana começa a namorar Eduardo. Os dois estavam muito felizes e apaixonados. Mariana gostava dos beijos calientes de Eduardo. Tudo nele era lindo. Sua boca, seus olhos, seu sorriso e seu jeito mesmo de ser. Com ele, sim, ela tinha coragem de negar uma paixão avassaladora. Por ele, faria qualquer coisa, pois ele era o Romeu de seu sonho. Aqui a gente pode comparar, né, o amor antigo com o de hoje em dia. Que antes tinha toda uma sequência, tinha todo um jeito de iniciar, né, um relacionamento. Tinha que pedir para os pais, tinha namoro de porta, tinha namoro em praça, tinha toda uma coisa formal. E comparando com o de hoje em dia, podemos ver que não é visível essas coisas. Hoje em dia nem pode sentar em praça, tem ladrão, essas coisas. E os pais hoje em dia também, quando vão saber, os filhos já estão quase casados, já estão com filhos. Então, isso é a maioria, não são todos. Podemos ver que hoje em dia o amor é bem diferente. Ela também, né, se encantou pelo jeito deles de ser, ela se encantou pelo interior dele, não foi pela beleza externa. Como podemos ver hoje em dia também, que as pessoas se encantam apenas pela beleza externa e quando se envolve, vê que é totalmente diferente, totalmente o contrário disso, porque não viu a parte de dentro, não viu como a pessoa é, como a pessoa foi criada e como ela trata a pessoa que ela vai se envolver, né? No caso, a mulher. E a gente vê também, pessoal, que os relacionamentos hoje são muito rápidos, né? Tanto começa rápido quanto termina rápido. E antes não, era um namoro longo. Né? A pessoa, eu creio que tinha mais assim, tempo até de se conhecer. Justamente. Hoje tem mais essa parte de ficar, né? Que é algo sem compromisso. Isso, expectativa. A diferença está aí, né? As possibilidades são maiores hoje em dia, antes eram menores, né? Tinha assim, era mais rigidez, muita rigidez. Principalmente as mulheres, assim, a gente não tinha o campo do trabalho, a gente não tinha o campo do estudo, não eram abertas muito para o sexo feminino. Então a visão da mulher era casamento. E o homem era formar família. Então você aguentava ali, passar do lar, era do lar e você aguentava tudo aquilo em nome do amor. Né? Eu acredito que o romantismo feminino não mudou. A gente continua com essa visão romântica, o homem também quando jovem. Só que mudou as situações de como se relacionar. Né? Que é um processo totalmente diferente pela modernidade. E a autora, né, ela fala do passado. É tanto que no conto o Ricardo beija ela e ela ficou totalmente sem jeito de dizer pra ele que ela não gostou daquilo, porque ela não sentia nada por ele, nada de amizade e essas coisas. Assim, eu acredito que tem até essa questão do dinheiro, né? Porque o Eduardo, né, que tem muito dinheiro, que beija ela, o Ricardo que beija ela, e ele tem muito dinheiro, tem posses, né, muito conhecido. Então ele esperava dela uma reação diferente, né, do que não gostar dele, de gostar dele de fato, porque ele tem dinheiro, ele nunca tinha levado um fora, que foi a revolta dele, ainda mais de uma então, e situar também na história, porque não foi comentado aqui ainda, mas elas passam em Diamantina, seria para a autora, teoricamente, uma Bacabal, né? Seria Bacabal. Então, situar também, porque ela está pensando uma coisa. Ela fala, né? Ela usa muitas coisas fictícias, mas são personagens vivenciados aqui, né? E em Diamantina, para quem for ler futuramente o conto, ouvir falar nesse conto, é Bacabal, só que ela mudou o nome. E a escola, professora, que ela fala é o Conado. É o Conado. E a loja que ela trabalha, que ela fala também, é o Armazém Paraíba. Então, Ela só troca os nomes. E o autor e aquele, como é o nome do freio? o freio que é o Frei Bartolomeu, né? Que dá a louça para ela, que ajuda ela. Então
esse Bartolomeu que ela mudou o nome é o Frei Evaldo. O Frei foi assim, uma pessoa bastante receptiva, colaboradora dentro da educação de Bacabal e morreu recentemente, na semana passada. Morreu lá na Alemanha. Então, agora vamos ver a parte do plano. Ele ficava falando consigo mesmo. Então a caipirazinha vai se casar mesmo. Isso não pode acontecer. Ele tinha perdido tudo por causa dela. Ela grávida. O cara diminuiu a bebida e estava ficando sóbrio. Precisava arquitetar seu plano de vingança. Durante o período que foram amigos de Mariana, ele tinha contado sobre sua família, seu lugar e principalmente sobre a estradinha carroçal, que ligava o lugarejo à rodovia federal. Existem muitas histórias de visagens contadas pelos viajantes. Na época do inverno, as pessoas se locomoviam a pé, porque havia muita lama. A estradinha tinha 6 quilômetros e vários igarapés. Em um desses igarapés aparecia o cabeça amarrado, os jagunços que tinha feito muitas mortes por causa de sua alma apenada. Entretanto, era na cancela preta que apareciam as visagens mais assustadoras. Mariana morria de medo de passar por ali. Ricardo não esquecera de um detalhe, sequer dessa história. E assim começou a traçar seu plano maquiavélico. Aqui, como as meninas aqui agora há pouco citaram, Ricardo. Ricardo foi o homem rico da história que acabou sendo rejeitado pela menina pobre e por muitas situações de ter perdido o emprego, ter se afastado das pessoas e a bebida, ele acabou se afundando em um buraco que ele mesmo criou, por causa de uma rejeição. Então, por causa disso, ele acabou sendo jogado mesmo na rua, bipolar, e quando ele ficou sabendo que Mariana ia se casar com Eduardo, ele ficou furioso. Por que ela me rejeitou naquele tempo para se casar com outro pobre como ele? E isso ficou rondando a cabeça dele. Então, como a bebida e ele perdeu o emprego, acho que acabou assimilando tudo na cabeça dele, e ele acabou pensando num plano de vingança. E foi encontrar os dois numa cabana, e o primeiro tiro foi disparado foi em direção de Eduardo, só que Mariana se jogou na frente. Com Mariana no chão, ele foi lá e matou Eduardo. E daí pra frente, a autora ela não conta mais a história, porque eu não sei o porquê ainda, mas para se tratar aqui é a história de um homem. Como muitas pessoas veem hoje, passam nos jornais, revistas, que homens violentos que acabam matando suas ex-esposas, suas ex-namoradas. E é mais ou menos isso que a professora me pediu para contar, que homem é da violência do homem, a violência do homem passado para a violência do homem hoje. Eu não sei identificar se a violência antes era mais ou agora, por causa da visibilidade, mídia. Podia até ser o mesmo, só que a mídia antes se escondia. Antes era tudo coberto pelo dinheiro. Mas hoje que muitas pessoas têm acesso à informação, e hoje ficou mais visível o quanto o homem é mau, o quanto o homem é ruim. E quando eu falo homem, não são todos, porque eu tenho certeza que não são todos os homens que são assim. Mas no caso aqui, é esse homem, o homem violento, que é Ricardo. Acredito que é porque tinha esse sentido de ele acreditar que ela era uma posse dele, né? Por isso ele fez. E também porque, assim, eu acredito que naquela época, por não ter tanta visibilidade e pelo fato da mulher não ser tanto o centro da sociedade como ela é hoje, por ela não ter conquistado ainda o espaço dela, muitas vezes as pessoas falam que os casamentos hoje não duram tanto, né? Mas nos casamentos, a maioria das vezes que duravam muito antigamente, é que a mulher sujeitava a tudo. A mulher aguentava muita coisa, tanto em questão financeiramente, aí tinha filhos, né? Ela ficava com medo de se tornar uma mulher separada, e com isso não se aceita dentro da sociedade, não tinha um emprego, não tinha um estudo. Uma mulher separada Sim, era algo que, meu Deus, ela era vista com maus olhos. E
E hoje não, hoje a mulher estuda, hoje a mulher trabalha, tem sua independência. Sim, hoje está mais visível. Então hoje a mulher, os casamentos geralmente não duram tanto porque a mulher não submete, não aguenta tantas coisas que nem antes, né? Não tinham lei, né, gente? Essa Não lei, tinha, sim, não tinha lei. Nem existia, né? Então a morte, assim, para a mulher, eu acredito que foi, né? Talvez seja por essas proximidades, as drogas, essas coisas, essa falta de trabalho, essa questão de se conhecer hoje e já ir morar com pessoas que você nem conhece. Então, tudo isso. Que hoje tem mais recursos que amparam a mulher e acontecem mais violências do que antigamente. Eu não pensei ao contrário. Então, é tipo assim, a gente adquiriu liberdade por um lado e prisão pelo outro. A gente fica presas a coisas que às vezes vai nos levar à morte. E talvez seja essa questão do romantismo feminino ainda está muito forte. A gente achar que vai mudar. Aquilo vai mudar. Você faz as coisas pelos filhos. Né? Você não tem também posse. Tem muitas pessoas que não estudam, ganham pouco. Né? Tem a ajuda daquele outro. Tem toda essa gama de coisas. Mas no passado eram menos pessoas que existiam. Os casamentos duravam mais. Assim, às vezes até as mulheres chegavam a apanhar mesmo. Existia essa questão de agressividade, de violência. Mas eram menos. Menos do que hoje. Hoje tem mais morte. E existia a questão também da impunidade, tanto no passado quanto a impunidade nos dias de hoje. Pelas leis brasileiras, né, que não mudaram. São caducas, elas são dos anos 30, né, mais ou menos 40. Continuam hoje. Então, gente, essa leitura que eles fizeram sobre a obra Cancela Preta, da autora, e vocês viram que ela colocou esse nome Cancela Preta, não por uma questão preconceituosa de cor, né, mas porque essa cancela era vista como era uma cancela que dava medo, e era uma cancela pintada da cor preta. Né? E ela tinha histórias de morte, de fantasmas, de coisas que aconteciam lá. Por isso esse título, certo? Sem preconceito. Né? E como a autora não pôde vir, nós fizemos pergunta para ela através de questionários, e agora os alunos irão ler o que foi perguntado para a autora e o que ela respondeu sobre a obra. Primeira pergunta. Qual foi a sua inspiração para a criação do corpo Cancela Preta? A autora respondeu: Cancela Preta nasceu de um trabalho acadêmico, onde a professora de teoria de literatura, chamada Gedith Fontes, exigiu que os alunos escrevessem impressão. A pergunta número 2, ela diz o seguinte: em qual ano a história do conto Cancela Preta se passa? Como era Bacabal? Fale um pouco. O contexto histórico do conto se passa na década de 70, mais precisamente 1977 a 1980. Bacabal era menos desenvolvida. Eu não sei se é pelo sabor da adolescência, mas eu achava muito melhor do que hoje. Pergunta número 3. Qual parte que você escreveu que foi mais marcante? Por quê? Ela responde: o conto é uma história romântica com um final trágico. Não sei dizer qual parte é mais marcante para mim. O desfecho é o ápice da história. Porém, cada parágrafo tem grande importância, pois contém muito das minhas memórias. Agora a questão número 4. Tem algum personagem fictício que foi inspirado em alguém alguém da escola que você estudava? Fale desse personagem. Sim, o Frei Bartolomeu da Trama foi inspirado no saudoso Frei Evaldo. O Ricardo, vilão, foi inspirado em um colega que sentava junto comigo nas carteiras, dupla, descrita no cenário da narrativa, porém é importante frisar que o personagem é fictício. O personagem foi construído especialmente para a trama. Entre parênteses, se ele descobrir isso, me mata. Isso. O personagem Eduardo é completamente fictício. Eu gostaria de ressaltar um personagem real, muito importante na minha vida, a minha avó. A mamãezinha existiu de fato, mas a personagem é uma mistura de ficção e realidade.
Devo a minha avó e ao Frei Evaldo meu ensino médio. Não, a 6 é a minha. Vai. A morte do irmão da personagem, que era o mais velho, foi fictícia baseada em fatos reais. Foi uma homenagem ao meu irmão mais velho, que faleceu quando eu tinha 4 anos. A morte do personagem confunde-se com a realidade, pois ninguém sabe de fato a causa da morte do meu irmão. O contexto geral da narrativa é uma mistura do real com a ficção. Muitas coisas que eu retrato no conto são baseadas em minhas memórias. A loja é o Armazém Paraíba e a escola é o Conab. Resumindo, a cidade de Diamantina representa a nossa cidade de Bacabal. Com outros contos escritos, tenho ainda vontade de continuar escrevendo. Parabéns pelo conto, Cancela Preta. Resposta: não, eu fui escritora por acaso, devido à pressão da minha querida professora de literatura. Pretendo escrever minhas memórias quando eu me aposentar. Então, alguma coisa? Não toda sua. Então, queremos agradecer, né, a todos os que estiveram presentes, os alunos do vídeo, os alunos do primeiro e do segundo ano, que fizeram parte desse trabalho para o 12º Peculiarte, que foi a nossa roda de conversa literária. Então, nós debatemos sobre um livro, né, que conta o passado de Bacabal, de personalidade de pessoas simples, mas que fizeram parte do cotidiano da época, e também da autora Zuila, em Cancela Preta, que relembra a época dela de 15 anos, de um passado importante de Bacabal. Então, muito obrigada a todos. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, deixa o livro. Então, somente isso.